Fala, meus queridos, bem-vindos a mais um vídeo. Bom, vamos lá, a gente tem bastante coisa para conversar. Vamos cair pro diário, mensal, não nos interessa por enquanto, tá bom? Deixa eu partir para os fundamentos primeiro. A gente tem bons e maus precedentes aqui para o Bitcoin. Vamos seguindo um a um, né? Eu acho que a primeira coisa que a gente precisa entender, né? Essa notícia foi divulgada 3 dias atrás, é que o Departamento de Justiça dos Estados Unidos decidiu liquidar 69 mil, tá? No caso, 6,5 estimados bilhões de dólares que estavam sob sua custódia, né? Aí aqui eles até falam por que vender agora. De acordo com o porta-voz, isso seria meio que uma estratégia para que eles não percam dinheiro a longo prazo. É o que eu sempre falei para vocês. Os Estados Unidos têm Bitcoin, eles acreditam na alta do Bitcoin, sim, e eles estão com bala na agulha, sim. Né? E o Departamento de Justiça decidiu vender agora porque eles estão com medo das estimativas de longo prazo. E aí, essa notícia acaba impactando negativamente o mercado, porque assim, abre aquele precedente para a gente imaginar, tá, beleza, mas o que eles sabem que a gente não sabe, né? Será que o Bitcoin vai confirmar o padrão gráfico do mensal e colocar isso aqui como um cenário de fim de festa e a gente fazer uma queda mais acentuada? Será? Então, assim, esse primeiro ponto deixa a gente em xeque, tá? E aí isso já está acontecendo, né? Começou já a o total foi estimado em 6,5, mas já pegamos transferências do governo americano para a Coinbase. Então, se isso está acontecendo, significa que não é uma notícia que não tem precedentes, né? A galerinha que gosta de rastrear as chaves de transferência aí já pegou bastante. Isso foi dezembro, né? Mas já está acontecendo. Então, a gente já começou a pegar essas transferências acontecendo. E isso coloca o cenário em xeque, né? Isso coloca muito o cenário em xeque porque a gente fica num cenário de vendido no assunto, né? A gente tem a nossa precedência gráfica, vou mostrar para vocês uma evidência gráfica também. A gente tem aqui um cenário claro de consolidação de fundo no gráfico diário, né? Um cenário claríssimo, onde a gente já registra o terceiro toque na região de 91.500. Então, tudo aqui nos deixa crer que o próximo passo, inclusive um possível padrão de megafone aqui, então quem sabe um cenário como esse, pelo menos um reteste na região dos 107 mil, é interessante, é interessante. A gente tem indicador aqui no gráfico diário mostrando perda de força vendedora, temos, né? Só que os cenários fundamentalistas acabam se tornando um tanto quanto mais complexos, né? O que a gente tem de positivo, porque nem tudo é negativo nessa vida, são cenários como, né, MicroStrategy já comprando última semana de dezembro. Cara, eu perdi a notícia aqui, deixa eu ver se dá pra voltar. Não, tá aqui. Última semana de dezembro, início da semana do primeira semana de janeiro, o cara já me comprou 209 milhões, tá? Não só ele, como a Tether também. Deixa eu ver se eu acho da Tether aqui. Não, da Tether eu perdi. Mas a Tether também estava comprando bastante. Eu consigo achar aqui? Deixa eu ver. Bitcoin, né? Estelar. Tava mais em cima aqui. A Tether também comprou, se não me engano, 700 e poucos milhões. Então a gente teve um cenário de boas compras para o Bitcoin, né? Deixa eu ver se eu acho aqui. Que é bom quando eu falo, mas eu mostro a evidência da notícia, né? Então, assim, a gente teve tanto a Tether quanto o MicroStrategy comprando. Felipe, beleza, mas o que na prática isso indica pra gente? Cara, isso indica que as baleias, os caras que realmente movimentam o gráfico, eles estão
acreditando que o cenário não caiu, que o cenário não é um cenário de fim de festa. Aqui, ó. Tether compra 705 milhões em Bitcoin. Tá, isso aconteceu também 2 semanas atrás. Então a gente tem um cenário que, embora os conceitos fundamentalistas, como Estados Unidos vendendo Bitcoin, não sejam dos mais agradáveis, isso impacta o mercado, porque impacta justamente o psicológico do mercado. A gente tem os caras que vivem disso, né, que são empresas dentro do mercado cripto, comprando. Tá? Então você tem gente de fora vendendo e gente de dentro comprando. Então eu prefiro ficar do lado da Tether e do lado do Michael Saylor, porque eu acredito que se eles têm a precedência de que o gráfico vai continuar subindo, eu prefiro estar nesse lado da equação. Claro, lembrando o vídeo anterior que eu falei para vocês sobre todo o conceito de tempo que a gente pode enfrentar aí, beleza? Então, dentro dessa estimativa, a gente também tem um cenário interessante, que nem tudo são dores, tá? Eu não vou explicar para vocês, para não gastar muito tempo, esse indicador aqui da Coinbase, mas ele basicamente está dizendo que, ó, a demanda está elevada para compradores nos Estados Unidos. Então, embora o governo esteja querendo vender para realizar algum lucro, a pessoa física e as empresas que trabalham com cripto têm a sua demanda elevada. Então a gente está num cenário aqui onde pessoas estão comprando, onde baleias estão comprando e só o governo americano está vendendo. O problema é que o governo americano tem um peso muito grande sobre a opinião das pessoas. E isso é um cenário que a gente, né, se coloca em complicação. Claro, muito por causa disso aqui? Pode ser, muito porque o nosso querido e amado SP500 já rompeu o fundo anterior. Então a tendência aqui é a gente buscar o próximo fundo que é perto da região dos 5.700. Então, isso é uma coisa que não acontece com o SP500 há muito tempo, desde os tempos de crise. Então, quando você pensa que isso aqui já confirmou até um N gráfico aqui no cenário semanal e tem tudo para continuar caindo, você entende que de repente essa venda que eles fizeram seja apenas para reter valor em um momento de eventual crise interna, tá? Eventual crise interna. Isso pode acontecer, né? Imagina se o Brasil tivesse essa quantia em Bitcoin, ele também teria vendido, inclusive, que coisa horrorosa. Também teria vendido para reter valor, né? Tá aí o Haddad querendo taxar tudo que pode na frente justamente para reter valor. Então, dá para a gente teorizar que dentro do conceito econômico, os Estados Unidos ele resolveu vender esses bitcoins para reter valor. Então, seria algo, né, bem dentro da nossa estimativa. Com isso, você vê o cenário tá completamente fora do comum quando você olha o ouro, tá? E vê o ouro subindo absurdamente. Ouro que desde os tempos mais antigos é a maior reserva de valor, ou pelo menos a mais confiável em tempos de crise, né? E ainda tem gente que vai correr pro ouro. Então, confirmando um rompimento como esse aqui, uma continuidade alta, a gente entende que o investidor institucional ele tá esperando, né, o circo pegar fogo. E aí você vê cenários de venda de ação, né, venda de índices, dos índices maiores, certo? E compra de coisas que podem agregar valor em momentos de crise. E o Bitcoin acaba sendo uma dessas, tá? Então acho que isso que a gente precisa manter bem claro na nossa mente, bem claro na nossa mente aqui, tá? Os principais estão comprando, Estados Unidos está vendendo, só que Estados Unidos tem um peso psicológico muito grande. Dentro do cenário americano, a gente tem venda de ações e índices, compra de ouro, ou seja, compra daquilo que é seguro. Indiretamente, o Bitcoin pode ser uma solução também, né? De repente, aquele investidor institucional pense justamente dessa forma. Cara, tá tendo crise, eu vou comprar Bitcoin para ver se Bitcoin segura, né, o meu valor aí
porque, querendo ou não, essa foi a ideia inicial para a qual o Bitcoin foi feito, né? Reserva de valor em tempos de crise. A questão é, se os Estados Unidos estão vendendo, ele vai ser ofertado como uma reserva de valor? Ele vai ser ofertado como uma solução para o problema de crise na Bolsa Americana? Isso aí é o que a gente não pode dizer agora, tá? Isso aí a gente só pode teorizar e torcer que dê certo. Cenário gráfico, né? Como eu já disse, estamos consolidando um fundo na região de 91.500, fundo este que registra múltiplos toques, então tem muita força, mas é aquela faca de dois gumes. Perdeu isso aqui, fechou abaixo, azedou. Porque aí a gente começa a olhar para o próximo fundo do diário. O próximo fundo do diário está lá perto da região dos 70. Então não é interessante para a gente que algo como esse aconteça. Não é nem um pouco interessante para a gente. Dentro de um cenário de análise básica, a gente tem um volume que decresce, né, que cai, conforme o gráfico atinge essa região do 91 mil, ou seja, cessam-se as vendas, o que é positivo. E a gente tem também um cenário de indicador mostrando perda de força, o que também é positivo para a gente. Então, se isso continuar, beleza, nova consolidação na região dos 91.500 aconteceu e a gente volta para retestar os topos. Né? A gente volta para retestar os topos. Se eu posso chutar, ele fez duas rejeições de... Aqui. Ele rejeitou a 618 e depois ele rejeitou a 0, ele rejeitou a 0,5 primeiro, né? Rejeitou duas vezes aqui, fez o fundo aqui, rejeitou de novo, e aí buscou novamente a 618 e rejeitou novamente. Então, se isso aqui acontecer, a gente pode fazer um cenário parecido com um W. De repente, ele forma um fundo duplo e volta para retestar. Primeiro essa região do 102 mil, se ele romper, retesta 107 mil. Que para a gente é interessante, tá? É muito bom que ele mantenha esse cenário de alta. Triste que a gente está abaixo do super trend, então os cenários não são positivos. A gente está num cenário de volume decrescente desde que atingimos a região dos 100 mil dólares, então as compras estão cessando nessa região. E isso coloca a gente em um cenário, né, de perda de volume. Perda de volume nunca é bom. Vamos dar uma olhadinha no semanal como é que a coisa tá aqui. O semanal em si está interessante dentro de um cenário de indicadores. Ele mostra que existe uma força ainda. Se no diário a gente tem um choque de forças equalizado, ou seja, não existe nem compra nem venda como predominância, no semanal a gente ainda tem um cenário de comprador apontando para cima, o que é interessante. O que não é interessante aqui? O volume, mas o volume já não é interessante há muito tempo, tá? Há muito tempo. Então, eu diria que dentro desse cenário, a região de 91.500 é a chave, tá? Perdê-la pode colocar a gente novamente em buscas inferiores, beleza? Que colocou a gente aqui, ok, que a gente tem o que a gente chama de ponto de controle no meio desse cenário, que é a região dos 79.005 da Fibonacci. Mas esse ponto de controle, sendo bem sincero, já é bem próximo a 70, então tanto faz, né? Comprar 79, comprar 72, você vai estar comprando bem. Por outro lado, é um cenário interessante para compra, mas foi como eu disse no vídeo anterior. Uma eventual busca até a região dos 72 mil agora limita o nosso alvo, que está perto da região dos 150 mil. Limita consideravelmente, porque imaginar que o gráfico vai buscar 70 mil e ainda subir mais de 100% até 150 mil é algo que eu não acho que vai dar tempo nessa temporada, nesse ciclo. Eu não acho que vai dar tempo, tá? Então isso é uma coisa que eu preciso deixar bem claro. Eu não acho que vai dar tempo. Que vai chegar? Acredito que sim, daqui a muitos anos, entendeu? Se continuar nesse cenário aqui e romper, a gente pode buscar 150 mil ou 180, que era meu
meu alvo máximo aqui por enquanto. Porém, se ele buscar a região de 72 mil, aí eu já limito. Qualquer topo duplo, 120, 130, eu já estou pensando em zerar minhas posições ali, tá? Sempre dentro do nosso caráter de tempo que eu já falei para vocês. Então, assim, é o cenário que a gente tem agora. Temos coisas positivas, com as baleias comprando, com indicadores, tanto fundamentalistas quanto gráficos, mas nós temos o cenário negativo, que é justamente governo americano vendendo bitcoins. E isso deixa a gente meio que em xeque. Então, o que torna, o que a gente pode fazer nesse momento é torcer para que essa região dos 91 mil não sofra nenhum impacto, tá? É basicamente o que a gente pode fazer nesse momento. E é isso. Se você ficou até aqui, muito obrigado. Não esquece de deixar o seu like e valeu. Tamo junto.